historiador é um jornalista que cobre o passado. Talvez alguns jornalistas apreciem essa ideia. Os historiadores não, sem ser ofensivo. É preciso descobrir ou redescobrir os fatos. No caso, através dos documentos. Revirar arquivos, ler página a página, enfrentar as dificuldades de entender outro tempo, ir a fundo, decifrar, contextualizar, compreender, explicar. Eu estou feliz. Quinta edição do meu livro História Regional da Infâmia, o destino dos negros farrapos e outras iniquidades brasileiras, ou como se produzem os imaginários. 17.000 documentos analisados. Trabalho de equipe, trabalho de investigação, para revisitar esse passado que nos interpela, esse passado que nos provoca, esse passado que é comemorado a cada ano, com algumas razões justas e outras nem tanto. O que se fala aqui é da Revolução Farroupilha, por exemplo, em grande parte, e de como os negros foram cooptados pelos farroupilhas e depois descartados e massacrados em partes, em porocos. Uma história infame, inaceitável, existente e negada por muitos. A história é sempre motivo de litígio. São narrativas que se enfrentam, narrativas que se confrontam. E aí, o historiador, jornalista, vai em busca de documentos, porque acredita em fatos. Nem sempre é possível chegar ao fato de uma maneira indiscutível. Por isso mesmo, se tem o confronto de narrativas. O acesso é pelos documentos, mas dá para afastar hipóteses. Dá para dizer, isto não aconteceu. Por exemplo, a Revolução Farroupilha não foi abolicionista. Não foi. Dá para provar com a documentação existente que ela não foi. Deveria ter sido? Sim, deveria. Deveria. Vão me dizer que isso é um anacronismo, que o escravismo na época era aceito por todos e que era um valor dominante, que, portanto, todos estavam absolvidos, isentos pela infâmia praticada? Não, não é verdade. Muitos países já haviam abolido a escravidão, muitas pessoas no Brasil combatiam a escravidão, os escravos sabiam da infâmia que era a escravidão. A escravidão e o escravismo não podem ser relativizados. Crime contra a humanidade, crime do capitalismo comercial. Sim, a escravidão entra na conta do capitalismo. Bem, está tudo aqui, documento por documento, frase por frase, demonstração por demonstração. Aí alguém vai dizer, fazendo propaganda do seu livro. Bem, falando do meu livro, sim, ele é ignorado por muitos porque incomoda. Ele é escondido por muitos porque desconstrói, desmonta algumas narrativas confortáveis. Então, é preciso falar. Fazer o quê? É um jogo duro. E aqui está um trabalho de muitos anos. Um trabalho que encontra seus leitores e que diz o que precisa ser dito, fazendo a prova, apoiado em documentos. É o jeito. Então, nesses casos, dá até para falar de si mesmo. Não é a melhor maneira. É a que temos para o momento. Então, fazemos. Mas é claro que eu podia parar tudo e dizer, vamos falar de outra coisa. Vamos falar de diversidade, de respeito à diferença, da importância no mundo como o nosso de combater preconceitos. Quantos séculos vividos à luz dos preconceitos? Quanta gente sofreu por essa vontade de impor a outros uma única maneira de viver, de se comportar. E agora que estamos conseguindo superar alguns desses preconceitos, eles parecem querer retornar. Aí é preciso se erguer como Voltaire, se erguer como todos aqueles, eu diria, como John Stuart Mill, se erguer em defesa
da liberdade de expressão, da liberdade de ser o que se é, desde que não se provoque danos a terceiros. Mas aí já é outra história. Fiquemos por aqui. Fiquemos, quem sabe, num momento de ócio com a leitura deste livro, que é o fruto de muito trabalho. Dado o recado. É isso aí.